Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus, do Evangelho de João, capítulo 1. Pode ligar aqui, se puder. João, capítulo 1. Verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos repetir essa última frase que João proferiu? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e cremos que dependemos do Teu Espírito Santo para que ela seja viva em nosso coração, para que pessoas que estão aqui saiam salvas, para que o Teu nome seja exaltado por cada um de nós. Tua palavra é viva e eficaz, porém, por causa da nossa morte espiritual, por causa do nosso pecado, nós precisamos do Espírito Santo, e nós invocamos Ele nessa hora, que Ele inspire a mim e a todos os irmãos, e a todos os visitantes, que Ele possa iluminar cada um de nós, para que possamos ver a maravilhosa verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. João Batista foi um homem incrível. O Senhor chegou a dizer que de todos os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João. Foi um grande profeta, viveu no deserto, se vestia de peles de camelo e cinto de couro, comia gafanhotos e mel. Era um homem completamente separado do mundo, era um homem dedicado completamente ao Senhor, e a utilidade dele foi grandiosa. Ele foi chamado por Deus para anunciar a vinda do Messias. Aqui nós vemos ele num dos seus maiores momentos, dos seus melhores momentos, uma das suas melhores palavras, quando ele identifica Jesus e explica quem Ele é. Foi para isso que ele foi enviado, e é para isso que todo pregador, todo cristão é enviado, para apontar para Jesus e dizer quem Ele é, para que as pessoas possam ser salvas por Ele. Então ele diz essas famosas palavras: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 11 palavras impressionantes. Poderíamos ficar vários cultos falando somente dessas 11 palavras, mas eu quero tentar aqui, da maneira mais breve que eu puder, explicar para você o significado dessas palavras tão maravilhosas, que muitos de nós, que fomos de outra religião, aprendemos essas palavras desde criança e víamos sempre repetidas todos os domingos. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós, e por aí vai. Mas muita gente não entende o significado dessa palavra, então quero transmitir para você, e para você, irmão, que já sabe, relembrar as maravilhas de tudo isso. Olha, primeiro, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Para o judeu era muito fácil entender o que João estava falando. Quando João falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, imediatamente o judeu identificou o que ele queria dizer. Por quê? O Cordeiro significava no Velho Testamento uma oferta, um sacrifício, uma expiação pelo pecado, uma oferta de um animal para que o pecado, a culpa do pecado fosse cancelada, uma propiciação
que significa apaziguar a ira divina contra o pecador. Tudo isso era um cordeiro. O cordeiro lembrava sangue derramado. E em Hebreus está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse era o significado do cordeiro. E quando nós vemos pela Bíblia, Gênesis capítulo 3 fala sobre a queda do homem, como o homem e a mulher andavam nus e não tinham vergonha alguma, eles eram inocentes. Mas quando eles se tornaram pecadores, a maldade entrou nos olhos deles e eles tiveram malícia quando viram os seus corpos nus e, envergonhados, se cobriram com folhas de figueira. Você deve imaginar muito bem que você se vestir de planta não vai dar muito certo, né? Então o Senhor, na sua infinita sabedoria, vestiu eles de peles, que é algo muito mais resistente. De onde saíram essas peles? De um animal. Então os estudiosos acreditam que ali aconteceu o primeiro derramamento de sangue. O primeiro animal que foi morto para cobrir a nudez, para cobrir a vergonha do pecado do homem. Ali começa tudo. E aí nós vemos o cordeiro de Abel. Abel era cuidador de ovelhas, o filho de Adão, e ele oferta uma das ovelhas para Deus. Algumas pessoas dizem assim, não, ele só ofertou ovelha porque ele trabalhava com ovelha. A gente não acredita muito nisso, não. A gente acredita que Adão já havia passado para o seu filho Abel, que era um justo, que o caminho para Deus era o derramamento de sangue. Então Abel oferece um cordeiro, e o sacrifício dele, a oferta dele é aceita. O mesmo não aconteceu com seu irmão. Então nós vemos ali já a cultura de ofertar um animal. Aí nós chegamos no capítulo 22 de Gênesis e nós encontramos aquela história incrível de Deus mandar que Abraão oferecesse Isaque, seu único filho. E aí vai Abraão, em obediência, vai com seu filho que já era adolescente, vai com ele pelo caminho. O filho olha e fala assim: aqui está o fogo, aqui está a lenha, a faca, cadê o cordeiro? E Abraão diz as imortais palavras: o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. Que coisa maravilhosa. Essa palavra dita com tanta simplicidade é o resumo da Bíblia. É o resumo do que eu vou tentar dizer aqui. O Senhor proverá para si o cordeiro. E aí eles vão, quando eles chegam lá, Abraão coloca Isaque lá no altar e pega na faca para matar Isaque. E o Senhor fala assim: não, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você teme a Deus. E aí de repente Abraão olha para o lado e vê o quê? Um cordeiro, já amarrado pelas patas. Que milagre extraordinário. Quem botou aquele cordeiro ali amarrado? Deus, o cordeiro de Deus. E aí o cordeiro é sacrificado e Isaque vive. Olha o símbolo aí do cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro é morto, Isaque vive. Aí nós chegamos no Êxodo e tem o cordeiro pascal. Vocês se lembram? Deus havia prometido que iria tirar a vida de todos os primogênitos do Egito. O anjo ia passar executando, levando todos os primogênitos do Egito. E Deus ordenou que os judeus fossem protegidos disso, porque senão o anjo também levaria os primogênitos dos judeus. E aí o que ele diz? Vocês vão pegar um cordeiro para cada família, vocês vão sacrificar ele, vocês vão se alimentar dele, e aí vocês vão pegar o sangue dele e vão aspergir, pintar, os umbrais das portas da casa de vocês, ao redor da porta, o sangue. Quando o anjo passar e vir o sangue,
ou até mesmo o Senhor fala: quando eu passar e vir o sangue, vou passar por cima. Páscoa significa passar por cima. Eu vou passar por cima. Então nós vemos que a causa da salvação física de cada família judaica foi o cordeiro. Porque se alguma família não pintasse ali o cordeiro, o anjo matava o primogênito. Então nós temos o cordeiro. Aí nós temos a história do bode expiatório. Você já ouviu essa história? Já viu quando a pessoa fala assim: fulano foi bode expiatório? O que a pessoa quer dizer com isso? Que ele pagou pelo que ele não tinha culpa. Porque a ideia do bode expiatório era essa. A lei dizia que você pegava um bode, o sacerdote pegava um bode, colocava a mão sobre a cabeça dele e confessava todos os pecados de Israel e os pecados de si mesmo, e pela fé transferia aqueles pecados para aquele bode, e aquele bode ia embora pelo deserto. Ele era expulso e ia para o deserto. A ideia era que o pecado do povo saiu, foi embora, foi tirado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós temos os cordeiros também na lei, os cordeiros sacrificados diariamente. A lei dizia que todos os dias em Israel tinha que ser sacrificado um cordeiro pela manhã e um cordeiro de tarde, mostrando que todos os dias os israelitas pecavam e todos os dias tinha que haver uma provisão para o pecado. Eu fiz uma conta, se o Velho Testamento da lei para até Jesus durou 2000 anos, mais ou menos isso aí, sabe quantos cordeiros foram mortos? 1.520.000, se você botar 2 por dia, sem contar os 120.000 que Salomão ofereceu na inauguração do templo. Então você tem mais de 1.500.000 cordeiros sacrificados. Agora fica a pergunta, como a pergunta de Hebreus: sangue de bodes e bezerro de touros pode tirar pecado? Não. Então por que todos esses cordeiros? Para apontar para o Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, Cordeiro é isso, uma oferta pelo pecado. Agora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja bem, milhões de cordeiros foram sacrificados pelo pecado do povo. E agora João afirma que Jesus é o Cordeiro. E o que aqueles milhões de cordeiros não puderam fazer, o Cordeiro de Deus fez num dia, na cruz do Calvário, de uma vez por todas. Veja, o autor de Hebreus, ele raciocina assim: se os sacrifícios de cordeiros eram feitos todos os dias, significava que eles não estavam resolvendo o problema, não eram suficientes, eles estavam apenas adiando o problema, para o dia que o Cordeiro de Deus viria com seu sacrifício perfeito, sacrifício dele mesmo, de uma vez por todas. Essa palavra é repetida direto em Hebreus. De uma vez por todas, uma só vez, um só sacrifício, ele efetuou uma eterna redenção. Então, de um lado você tem mais de 1.500.000 cordeiros, de outro lado você tem o Cordeiro, que oferece uma oferta e tira o pecado do mundo. Que maravilhoso. Agora também nessa frase nós podemos ver: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Todos esses milhões de cordeiros foram ofertas do homem. Os homens ofertavam esses milhões de cordeiros e não puderam resolver definitivamente o problema do pecado. Esse cordeiro é a oferta de Deus pelo pecado do homem. Você pode entender isso? Os homens ofereceram seus cordeiros e nada resolveu. Agora Deus diz: espera aí, para tudo, eu vou oferecer o meu cordeiro.
E a oferta de Deus só pode ser perfeita, só pode ser suficiente. Por quê? Porque Deus oferta Deus. Como assim? O Pai oferta o Filho. O Pai que é Deus oferta o Filho que é Deus. Não é mais um animal que está morrendo, é um homem. E não é só um homem, é Deus. Então Deus manda o Filho, Deus ao mesmo tempo vem e se oferece. É o Cordeiro de Deus, meu amado. Sabe qual é a diferença da religião, de todas as religiões do mundo, para a religião de Cristo? A diferença é que todas as religiões do mundo são as tentativas filosóficas, emocionais e imaginativas dos seres humanos tentando descobrir um caminho para Deus. E a religião cristã é Deus abrindo o caminho, descendo e revelando e providenciando salvação. É por isso que é a única religião verdadeira, porque é a única religião de Deus. Todas as outras são ou da imaginação dos homens ou da criação do diabo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas continua a gente meditando nessa frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado. Como assim tira o pecado? Jesus, irmãos, é o Cordeiro que vence o pecado do homem, que tira o pecado do pecador. E qual é o maior problema desse mundo? Será que é a Covid? Será que é a política? O maior problema desse mundo está dentro de cada ser humano que habita nesse mundo. O maior problema desse mundo é o pecado. Pode tirar STF, pode tirar Congresso, pode tirar Senado, Câmara, pode tirar Prefeitura, governo, e tira todo mundo e põe outros. Vai continuar. Aí tira esses outros e põe outros. Vai continuar. A corrupção não está apenas nas autoridades, está no coração de cada um de nós. Mas Jesus Cristo veio tirar o pecado de dentro do nosso coração. Você acredita nisso? Eu vou te explicar como é que é isso, porque é impressionante. Muitos cristãos ficam ali no meio do caminho, imaginando somente essa vida aqui, e não, ele resolveu o problema definitivamente. Veja, primeiro ele remove a culpa do pecado. Quando ele morreu como Cordeiro de Deus, ele removeu a culpa do pecado daqueles que creem. A condenação, eu merecia o inferno, porém Jesus levou o meu inferno, e agora toda aquela condenação que era contrária a mim, foi removida. A Bíblia fala que a cédula de dívida foi cancelada, os meus pecados foram apagados, foram lançados no fundo do mar do esquecimento, foram dissipados como uma neblina. Acabou a minha sentença. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Você é crente? Nenhuma condenação há para você. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Ele, pela morte de seu Filho. Ele tira a culpa do pecado. Segundo, aí você fala assim, poxa, ele tira a culpa do pecado, mas tem mais? Puxa. Segundo, ele tira o domínio do pecado. Se você é crente, você sabe disso. Nós continuamos sendo pecadores. Nós ainda pecamos. Mas o pecado, como diz Romanos 6, não terá domínio sobre vocês. Nós podemos escolher, por essa nova natureza que Deus nos deu, pela santificação que Ele faz em nossa vida, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós podemos dizer, não vou adulterar, não vou fumar, não vou beber, não vou me drogar, não vou mentir, não vou roubar, não vou fornicar. Nós temos esse poder,
dado a Deus por nós. Então, Cristo já fez isso, tirou nossa condenação e tirou o poder do pecado, o poder que o pecado tem, controlar, escravizar pessoas. Depois, irmão, faça um estudo em Romanos 6. Nós éramos servos do pecado, hoje nós somos servos da justiça. Romanos 6 nos explica isso claramente, que nós podemos agora apresentar os nossos corpos a Deus, para servi-lo. O domínio do pecado. O único grupo de pessoas no planeta Terra que consegue dominar o pecado é o cristão, é a igreja. Eu sei que muitas vezes você pode perder em uma ou outra ocasião e acabar pecando, acabar caindo, fazendo uma bobagem, mas não é o normal do crente. O normal do crente é viver nessa terra 10, 20, 30, 50 anos sem produzir um escândalo sequer. Esse é o normal do verdadeiro crente. Liberdade. Liberdade. E o pecado é o maior tirano que existe. Mas o Espírito Santo é mais poderoso do que o pecado. Em Gálatas 5, Paulo fala assim, olha, vivam para o Espírito, andem no Espírito, e vocês não vão cumprir as cobiças da carne. Ele é tão poderoso que se você viver para Ele, você não vai mais viver sob domínio de qualquer coisa que seja. Ele remove o domínio do pecado. Agora, isso já é uma boa notícia, mas a mais maravilhosa notícia de todas é que Ele tira o pecado, literalmente, Ele vai tirar o pecado da nossa natureza. Isso vai acontecer ou quando a gente parte para o Senhor, através da morte, ou quando Jesus vier em glória, a presença do pecado será erradicada da nossa alma, da nossa vida. Você sabe o que é isso? Nós um dia, como diz o cântico, seremos mais alvos do que a neve. Já somos, em termos jurídicos, em termos judiciais, já somos justificados, então aos olhos de Deus já somos mais alvos do que a neve. Mas um dia seremos literalmente, completamente puros, sem pecado algum. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira mesmo, irmãos. Ele tira mesmo. Ele tira. Seu problema é o pecado, Ele tira. Tira o pecado do mundo. Agora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí tem um problema. Muitas pessoas, interpretando essa frase, acharam, como eu achava antes de ser crente, que Jesus já resolveu o problema de todo mundo, que quando Ele morreu na cruz, o pecado de todo mundo foi tirado. A culpa foi removida de todos os seres humanos. E o mundo hoje não tem mais problemas nenhum com Deus. Mas não é isso, não. Deixa eu lhe explicar o que é tirar o pecado do mundo. Primeiro, Ele tira o pecado de qualquer pessoa que no mundo confiar nele. Essa é a ideia. Porque toda vez que João fala de mundo, ele está contrastando com Israel. Porque a ideia do Velho Testamento, a interpretação dos judeus era que a salvação era só para o judeu. E que havia os cordeiros que tiravam o pecado de Israel, tiravam o pecado judeu. Agora vem a Bíblia e fala, João Batista, surpreendentemente, aponta para um homem e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado não de Israel apenas, mas do mundo. Isso é, tira o pecado de todas as pessoas no mundo que crerem nele, japoneses, ingleses, alemães, franceses, italianos. Qualquer pessoa no mundo inteiro que crer nele terá seu pecado tirado. Então ele tira o pecado do mundo nesse sentido, que é o principal sentido que a gente pode aplicar para a gente nesse momento. Você pode anunciar o Cordeiro de Deus para qualquer ser humano, desde o mais vil ao mais comportado, que o Cordeiro de Deus pode tirar o pecado dessa pessoa.
não importando sua idade, sexo, religião, comportamento, cor, raça, não importa, cultura, posição social, não, ele tira o pecado de todas as pessoas que creem nele em todo esse mundo. Então, existe algum outro Salvador? Não, ele veio para tirar o pecado de todos os povos, de todo o mundo. Ele não é o Salvador do Ocidente, como muita gente via no passado, hoje nem isso é mais. Ele é Salvador do Ocidente e do Oriente, ele é Salvador de toda a terra. Portanto, irmão, quem é cristão não aceita qualquer outra religião como aceitável. A gente respeita as pessoas, a gente respeita a opinião das pessoas e os credos das pessoas, mas as religiões, os ensinos, não, esses a gente discorda e rejeita completamente, porque a gente sabe que só há um cordeiro para tirar o pecado do mundo. O segundo sentido é o seguinte, e esse também é espantoso, que o cordeiro Jesus Cristo vai tirar literalmente o pecado dessa terra. Como é que é isso? Um dia esse planeta, na volta do Senhor, será recriado, e todos os pecadores, todos aqueles que amaram o pecado, viveram para o pecado e rejeitaram a Cristo, o único Salvador, serão tirados, banidos desse planeta. E se fará novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E aí o povo que habitar nessa terra, meus irmãos, não terá mais pecado. Olha, a Bíblia fala, por exemplo, em Hebreus 12, sobre os espíritos dos justos aperfeiçoados. Quer dizer, atualmente, todo crente que entrou no céu, mesmo estando somente em espírito, já foi aperfeiçoado. Quer dizer, ele já é perfeito, não tem mais pecado. Quando houver a ressurreição, eles vão levantar dos mortos perfeitos. Os que forem arrebatados, vão ser arrebatados e vão se tornar perfeitos. No novo mundo que Jesus vai criar na sua vinda, não haverá pecado. A gente lê, por exemplo, na palavra que Pedro fala em 2 Pedro 3,13, que ele está aguardando, nós estamos aguardando, segundo a promessa de Deus, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Muita gente vai sair aí dia 7 de setembro querendo justiça, querendo democracia, querendo liberdade, querendo as coisas certas. Nós vamos habitar numa terra perfeitamente justa, com pessoas completamente justas. A Bíblia fala em Apocalipse, falando da igreja remida, que a igreja estava vestida de branco. E o que significa o branco? Pureza. Então a igreja vai ser uma igreja completamente pura. Apocalipse 19 fala que estarão vestidos de linho fino, e o linho fino são as justiças dos santos. Então, meus amados, a gente vê também em Apocalipse 21 e 27, deixa eu ler para você, olha só, falando sobre a Nova Jerusalém, não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Olha o que ele está dizendo sobre a cidade, sobre a nova terra. Não vai entrar nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira. Isso é, não vai entrar pecado. E aí você vê, no capítulo 22, verso 15, olha o que o Senhor diz também: ficarão de fora os cães, e cão aqui não tem nada a ver com cachorro, né? Aqui é um símbolo, uma simbologia que é usada na Bíblia para cães. É uma pessoa que não respeita Deus, que não quer saber do Evangelho, que vive como um animal, sem nenhum entendimento, sem nenhuma busca por algo maior, mais elevado. É como se fosse assim, um ser humano no mais baixo nível possível. Então ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Quer dizer, quem é que vai ficar de fora? Os pecadores. Então a palavra está alertando aqui claramente e prometendo que Jesus, o Cordeiro de Deus,
vai tirar o pecado da terra. E para muita gente isso é uma má notícia, mas para aqueles que são servos de Deus e que odeiam o pecado, habitar sem pecado, como disse George Whitefield, uma vez, ele falou: eu quero ir para o lugar onde eu não vou pecar mais e não vou ver ninguém pecando. Isso é o céu, isso é a Nova Jerusalém. Não haverá mais ciúme, orgulho, egocentrismo, vaidade, agressão, ofensas. Não vai haver mais nada disso. Divisões, discórdias, calúnias. Nada disso. Não haverá Facebook para as pessoas ficarem se ofendendo umas às outras. Não haverá nada disso. Todos nós seremos perfeitos. É difícil até imaginar a perfeição, porque a cada minuto nós temos alguma intenção ou algum pensamento errado. Mas o Senhor vai tirar literalmente o pecado desse mundo. Agora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí você pensa: poxa, o verbo está no presente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele tirou, ele tira hoje, e ele vai tirar o pecado. Até o fim desse mundo, ele vai tirar o pecado daqueles que creem nele. Então, isso aí significa que ele sempre será o Cordeiro, nunca vai haver outro. E hoje ele pode tirar o teu pecado. Todos os dias ele tira o pecado de alguém, sabia? No meio de quase 8 bilhões de pessoas, nós podemos crer que um número bem considerável de pessoas é salvo todos os dias. Ele tira o pecado, sempre vai tirar. Enquanto houver essa humanidade velha e corrompida, o Cordeiro de Deus pode tirar o pecado daquele que crê nele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o Cordeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça por causa do pecado, mas tenha a vida eterna. Ele tira o pecado. Agora preste atenção numa palavra que talvez você não tenha percebido. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista deve ter falado muito alto. E ele deve ter posto uma ênfase muito grande nessa palavra. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o que significa eis? João estava chamando a atenção dos homens para Cristo. Esse eis, hoje acontece a mesma coisa. Esse eis aqui significa: veja, olhe, observe, contemple, acredite. É isso que significa. Aqui, eis o Cordeiro. Olhem lá o Cordeiro que tira o pecado. O Cordeiro que é a solução para esse mundo. Porque a solução para esse mundo não é político, irmão. Não é presidente, não é partido, não é ideologia política. A solução para esse mundo é Jesus. Mas esse mundo nunca terá solução, porque esse mundo sempre rejeitará Jesus. Mas dentre todo esse mundo que rejeita, alguns estão sendo salvos. Ele não veio para salvar esse mundo, ele veio para transformar esse mundo, acabar com esse e criar um novo. Eis o Cordeiro de Deus. Olha para o Cordeiro. A gente lembra de Spurgeon, no século XIX, um dos maiores pregadores da história da igreja. Ele foi convertido com 14 anos, numa nevasca que houve lá na Inglaterra. Ele foi impedido de ir para a sua igreja habitual, onde ele frequentava, embora não fosse salvo, e acabou parando numa igreja metodista pequenininha, e o pastor não conseguiu chegar naquele dia.
Então, um homem muito simples e letrado, que não era pregador, não era nada, subiu no púlpito e teve que pregar, e ele escolheu o texto de Isaías: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra. Então ele começou a pregar e falar para o povo, a meia dúzia de pessoas estavam lá: olhe para Jesus, olha para ele crucificado, olhe para ele sangrando, olhe para ele ressuscitando, olhe para ele estendendo as mãos para você, olhe para Jesus. E aí ele parou, e pela ação do Espírito Santo, ele olhou para o Spurgeon, que era um jovem, olhou: jovem, eu vejo que estás em grande tribulação, olha para Jesus, você será salvo. E sabe o que Spurgeon disse? Eu olhei, e ele saiu de lá uma nova criatura. É isso que João Batista está falando: eis o Cordeiro de Deus, eis, olhe para ele, ponha seus olhos nele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu quero, você está em João 1, eu quero, abra aí no versículo 36, João repete a mesma coisa, só que ele tira a última parte da frase, tira o pecado do mundo, e acrescenta uma palavra que eu quero chamar a tua atenção para ela. Olha, versículo 36, de novo ele diz: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Isso ele falou, Jesus estava passando por ele. Agora eu quero dizer para você nessa noite, eu posso dizer agora para você: eis aqui o Cordeiro de Deus. E essa é a maravilha de todas. Mas ele não morreu crucificado? Como é que ele está aqui? Acontece que 3 dias depois que ele morreu crucificado, ele ressuscitou, ele venceu a morte. No 40º dia ele subiu aos céus e se assentou à direita de Deus. Mas existe o Espírito Santo, que é chamado Espírito de Cristo. Através do Espírito de Cristo ele está aqui, ou mesmo diretamente, porque ele é Deus onipresente. Então eu posso dizer para você: o Cordeiro está aqui. Que coisa maravilhosa, eu não consigo, é muito grande isso. Ele estava lá há 2000 anos atrás. E se você voltar antes, ele disse que Abraão viu o dia dele. Se você voltar antes, você pode até imaginar que aquele Deus que caminhava com Adão e Eva no jardim, talvez fosse ele. O Filho, que durante o Velho Testamento inteiro sempre era a manifestação visível de Deus. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como diz a Bíblia, quer dizer, prometido para morrer antes da criação. Como disse um cantor, antes que houvesse haja luz, antes que fosse dito haja luz, foi dito haja cruz. Rapaz, que coisa maravilhosa! Antes de Deus dizer haja luz e criar todo o universo, ele já tinha dito haja cruz. Por isso que Hebreus fala que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da criação do universo. Ele está aqui. Aquele que estava antes da criação, aquele que já tinha prometido que ele ia dar sua vida por nós antes de tudo ser formado, aquele que estava ali na frente de João Batista, está aqui agora. Não é uma figura do passado, ele está vivo e está presente em todo lugar. Ele está aqui, ele está ao seu lado aí, nesse banco, ele está falando ao seu ouvido: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está aqui.
pronto para te salvar. Você o quer? Você quer segui-lo? Olha só que coisa incrível. Gente, como a repetição às vezes é importante. E tem gente que fica, vai falar sempre a mesma coisa. Paulo e Pedro disseram no Novo Testamento: não nos cansamos de falar a mesma coisa para vós. E é segurança. João Batista, capítulo 1, versículo 29. Provavelmente João e André estavam passando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foram embora. Mas agora, no outro dia, no dia seguinte, como diz o verso 35, João repete: eis aqui o Cordeiro. E é nessa repetição que eles encontram a salvação. Olha o versículo 37. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Quem ganhou a alma deles? João Batista. A de André, e aqui está oculto, mas a gente sabe muito provavelmente que é João, o autor desse livro. Os 2 primeiros discípulos são salvos porque João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas no dia seguinte, de novo, ele falou: eis aqui o Cordeiro. É como se João dissesse, e João e André eram discípulos de João Batista, seguiam ele, é como se ele dissesse assim: ô João, André, aqui está o Cordeiro, vocês não podem perder essa oportunidade. Aqui está quem pode mudar a vida de vocês. E o texto diz que eles seguiram a Jesus. E aí o versículo diz assim, no verso 38, Jesus voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que vocês buscam? Que vocês estão buscando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Quer dizer, nós queremos conversar contigo. Verso 39, ele lhes disse: venham e vejam. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Meus amados, eles creram naquele dia, eles receberam o Cordeiro, eles entenderam a mensagem, e eu quero perguntar a você: você já entendeu essa mensagem? Você sabe que precisa do Cordeiro? Você sabe que Cristo é o único que pode tirar os teus pecados? Então por que você não o recebe logo? Por que você não vai a Ele? Ah, como é que eu vou a Ele, pastor? Orando. Fala com Ele, se dirija a Ele, peça a Ele que salve você, peça a Ele que realmente mude a tua vida. Aqui está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não vamos desperdiçar. Não vamos rejeitar um Salvador tão grande, tão maravilhoso. Que maravilha desse amor, ele diz, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Meu amado, como é que você pode ter isso? A Bíblia diz: creia. Creia no Senhor Jesus Cristo, de todo o seu coração, e todo o seu pecado, toda a culpa será removida, e mais alvo que a neve você será. Irmão, que nós que já fomos purificados, já somos mais alvos que a neve, pela justiça de Cristo, exaltemos a Ele, vivamos para Ele, amemos a Ele, porque a obra foi maravilhosa, e custou muito para Ele. Bendito seja o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto de comprar homens de todo o povo, tribo, língua e nação, porque o Senhor, para Deus os fez reis e sacerdotes. Glória a Deus, que providenciou o Cordeiro,
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ah, Senhor, que maravilhosa obra, que amor tão grande. Esse maldito pecado será arrancado de nós, não existirá mais, e habitaremos para sempre com o Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja para sempre. Amém.